Ricardo Almeida tinha prédios, empresas e dinheiro suficiente para comprar quase tudo o que desejasse. Só não podia comprar o que perdeu. 2 anos antes, um acidente levou sua esposa e os 2 filhos. Desde aquele dia, a mansão onde morava virou um lugar silencioso demais. Os quartos das crianças continuavam fechados. As fotos da família ainda estavam nas paredes, mas Ricardo mal conseguia olhar para elas. Ele tentou seguir em frente. Assinou contratos, participou de reuniões, apareceu sorrindo em revistas de negócios. Por dentro, carregava um vazio que ninguém via. Naquela noite, a chuva caía forte sobre a cidade. Ricardo saiu sozinho, sem avisar motorista nem segurança. Dirigiu sem destino até parar numa praça antiga, cercada por prédios altos e luzes refletindo no chão molhado. Desceu do carro, sentou num banco encharcado e ficou olhando para o nada. O frio parecia menor que a dor que sentia. "Cansei", murmurou com os olhos perdidos. Foi então que, no meio do barulho da chuva, uma voz suave começou a cantar ao longe. Era uma melodia simples, mas carregada de calma, como se dissesse que ainda existia esperança. Ricardo levantou a cabeça devagar. Havia algo naquela voz que o impediu de ir embora. Ricardo ficou imóvel por alguns segundos, tentando entender de onde vinha aquela canção. A chuva batia nas árvores, nos telhados e no banco molhado, mas a voz atravessava tudo. Sem pensar muito, ele se levantou e começou a seguir o som pela praça escura. Passou por um coreto vazio, por bancos abandonados e por uma pequena banca fechada. Quanto mais andava, mais sentia o coração apertar de um jeito diferente, como se algo adormecido estivesse despertando. Então viu. Debaixo da marquise de uma loja antiga, sentada no chão, estava uma jovem enrolada em um cobertor gasto. O cabelo molhado caía sobre os ombros e as mãos tremiam de frio. Mesmo assim, ela cantava baixinho, olhando para o céu cinzento, como quem se agarrava à própria fé. Ao lado dela, havia apenas uma mochila pequena e uma sacola rasgada. Ricardo parou a poucos passos, sem dizer nada. A moça percebeu sua presença e interrompeu a música. "Desculpa se incomodei", disse ela, abaixando os olhos. Ricardo tirou o casaco caro dos ombros e estendeu para ela. "Você vai adoecer aqui." A jovem hesitou. "Não precisa, senhor." "Precisa sim." Ela pegou o casaco devagar, surpresa com a gentileza. "Meu nome é Lúcia", falou em voz baixa. Ricardo respirou fundo antes de responder. "Ricardo." E sem entender o motivo, ele sentiu vontade de continuar ali. Lúcia vestiu o casaco com cuidado, como se tivesse medo de estragar algo valioso. O tecido ainda estava quente, e aquilo pareceu emocionar mais do que ela queria mostrar. Ricardo observou em silêncio. Havia muito tempo que ele não via alguém agradecer com os olhos. "Por que você estava cantando na chuva?", perguntou. Lúcia deu um pequeno sorriso. "Porque quando a vida fica pesada, eu canto. Se eu parar, desabo." A resposta atingiu Ricardo de um jeito inesperado. Ele se sentou no degrau em frente a ela, ignorando a água que escorria pelo chão. "E funciona?", Lúcia pensou por um instante. "Nem sempre, mas me ajuda a atravessar a noite." Os dois ficaram calados por alguns segundos. Depois Ricardo apontou para a rua quase vazia. "Tem uma lanchonete aberta na esquina. Venha comer alguma coisa." Lúcia recuou. "Não gosto de incomodar ninguém. Hoje eu preciso da sua companhia mais do que você da minha", respondeu ele. Ela estranhou a sinceridade daquele homem elegante, com o olhar cansado de quem carregava o mundo nas costas. Minutos depois, sentados numa mesa simples, Ricardo empurrou um café quente e um prato de pão para ela. Lúcia segurou a xícara com as 2 mãos, tentando aquecer os dedos. "Fazia tempo que ninguém me convidava para sentar à mesa", disse baixinho. Ricardo baixou os olhos. Naquela frase simples, ele percebeu que os dois estavam mais perdidos do que imaginava. A lanchonete estava quase vazia. O som da chuva no vidro preenchia o silêncio entre os dois. Ricardo mexia no café sem beber. Lúcia comia devagar, como quem queria fazer aquele momento durar. "Você não parece alguém que sai sozinho numa noite dessas", ela comentou. Ricardo soltou um sorriso fraco. "E você não parece alguém que desistiu de si mesma." Lúcia ergueu os olhos surpresa. "Eu quase desisti muitas vezes,
Só não dei esse gosto para a vida. Ricardo ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, falou o que não contava a ninguém. Disse que havia perdido a esposa e os filhos num acidente, que desde então trabalhava sem parar para não pensar, e que a casa onde morava parecia maior e mais vazia a cada dia. Lúcia ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela apenas disse: "Dor não escolhe endereço, Ricardo." Aquela frase ficou no ar. Era simples, mas verdadeira. Ao sair da lanchonete, a chuva já estava fraca. Ricardo olhou para a rua escura, depois para Lúcia, tremendo de frio com o casaco dele. "Você não vai voltar para a calçada hoje?" Ela franziu a testa. "E para onde eu iria?" Ricardo respirou fundo. "Para minha casa. Tenho um quarto livre, comida quente e uma porta segura." Lúcia deu um passo para trás, desconfiada. Ele percebeu e falou firme. Sem cobrança, sem medo, só abrigo. Ela olhou para o carro parado na esquina e depois para aquele homem triste tentando ajudar alguém quando mal conseguia ajudar a si mesmo. Então respondeu baixinho: "Só por esta noite." O carro atravessou avenidas iluminadas até parar diante de um portão enorme. Lúcia arregalou os olhos quando viu a mansão cercada por jardins e fontes acesas. Entrou em silêncio, observando o chão brilhando, as escadas largas e os lustres que pareciam de cinema. Mesmo com todo aquele luxo, a casa tinha um ar frio, como se ninguém realmente morasse ali. Ricardo chamou a governanta, Dona Helena, e pediu que preparasse um quarto para Lúcia. A mulher estranhou, mas apenas concordou. "Use o quarto de hóspedes do corredor leste", disse ele. Lúcia apertou a mochila contra o peito. "Isso tudo é seu?" Ricardo respondeu sem emoção. "Nada disso me faz companhia." No quarto, ela encontrou cama macia, toalhas limpas e uma janela com vista para a cidade. Ficou alguns segundos parada, sem acreditar. Depois entrou no banho quente e deixou a água cair sobre o rosto, como se lavasse anos de cansaço. Mais tarde desceu tímida até a cozinha. Dona Helena preparava sopa. Lúcia ofereceu ajuda por hábito e a governanta recusou. Mesmo assim, minutos depois encontrou a mesa posta, o pão cortado e a louça organizada. "Você não sabe ficar parada, não é?" perguntou a senhora. Lúcia sorriu de leve. Do outro lado da casa, Ricardo observava pela porta entreaberta. Pela primeira vez em muito tempo, ouviu barulho de vida dentro daquela mansão silenciosa. Na manhã seguinte, Ricardo desceu para o café esperando encontrar a casa como sempre, quieta e sem cor. Mas sentiu cheiro de pão aquecido e café fresco antes mesmo de chegar à cozinha. Lúcia estava arrumando uma jarra de flores simples que havia colhido no jardim. Dona Helena observava tudo com expressão surpresa. "Ela acordou cedo e já reorganizou metade da cozinha", comentou. Lúcia ficou sem jeito. "Desculpa, eu gosto de ajudar." Ricardo olhou em volta. Pequenos detalhes haviam mudado. As cortinas estavam abertas, a luz do sol entrava e até o ambiente parecia respirar melhor. "Não precisa pedir desculpas por isso", disse ele. Antes de sair para a empresa, Ricardo deixou um cartão sobre a mesa. "Compre roupas novas e o que precisar." Lúcia empurrou o cartão de volta. "Roupa eu aceito, luxo não." Ele quase sorriu. "Você sempre responde assim?" "Só quando tentam comprar minha gratidão." Ricardo foi para o trabalho pensando nela. No escritório, assinou contratos, ouviu relatórios e encarou números milionários, mas sua cabeça voltava para a cozinha iluminada da mansão. Ao retornar no fim da tarde, encontrou música tocando baixo e Lúcia pintando um vaso antigo. A cena simples mexeu com ele. Fazia tempo que aquela casa não parecia um lar. Mas quando seus olhos cruzaram os dela, a culpa veio junto, pesada e silenciosa. Amar de novo parecia uma traição que ele ainda não sabia enfrentar. Nos dias seguintes, Ricardo e Lúcia passaram a conviver com naturalidade. Ela preparava o café, cuidava das flores e enchia os corredores de pequenas músicas cantaroladas. Ele saía cedo para a empresa e voltava ansioso para ouvir qualquer som vindo da cozinha. Certa noite encontrou Lúcia tentando acender a lareira. "Isso também tem segredo?" ela brincou. Ricardo se aproximou, ajoelhou ao lado dela e mostrou como fazer. Quando as mãos dos dois se tocaram, os dois ficaram imóveis por um instante. O fogo acendeu, mas o clima entre eles mudou antes disso.
Mais tarde, sentaram no sofá da sala enorme, agora iluminada pela lareira. Lúcia contou que perdeu a mãe ainda jovem e que depois de cair num golpe, acabou sem casa e sem ninguém. Aprendi que algumas quedas doem mais pela solidão do que pela pobreza, disse ela. Ricardo a ouviu em silêncio e, pela primeira vez em anos, falou dos filhos sem travar a voz. Lúcia segurou sua mão com delicadeza. Eles continuam em você. Ricardo fechou os olhos emocionado. Impulsivamente aproximou o rosto e quase a beijou, mas recuou no mesmo instante, levantando-se rápido. Me desculpe. Lúcia ficou confusa. Ricardo saiu da sala e subiu para o quarto carregando de novo a culpa que pensava estar deixando para trás. Na manhã seguinte, uma mulher elegante entrou na mansão sem ser anunciada, olhando tudo com frieza. Então é verdade, disse ela. Você trouxe outra para dentro de casa. Lúcia estava na sala quando a mulher apareceu. Alta, bem vestida e com um olhar duro, ela se apresentou sem gentileza. Sou Vanessa, sócia de Ricardo há anos. Depois encarou Lúcia da cabeça aos pés. Entendi por que os empregados andam comentando. Lúcia sentiu o rosto queimar, mas se manteve calma. Ricardo desceu as escadas naquele momento e percebeu o clima pesado. Vanessa, chega. A mulher cruzou os braços. Chega nada. Você sumiu de reuniões importantes e agora transforma sua casa nisso? Ricardo respondeu firme. Minha vida particular não diz respeito a você. Vanessa lançou um sorriso frio. Sua vida particular afeta a empresa quando você perde o foco. Lúcia tentou sair dali, mas Ricardo segurou de leve sua mão. Você fica. Aquilo bastou para Vanessa entender o que estava acontecendo. Antes de ir embora, ela disparou. Cuidado. Algumas pessoas entram pela porta da frente pensando no cofre. Quando a porta bateu, o silêncio tomou conta da sala. Lúcia soltou a mão de Ricardo. Talvez eu devesse ir embora. Não por causa dela, ele disse. Não por causa dela. Por causa de você. Ainda está preso ao passado e eu não quero ser sombra de ninguém. As palavras atingiram Ricardo em cheio. Lúcia subiu para o quarto, arrumou a mochila e deixou sobre a cama o casaco que ele lhe emprestara naquela noite de chuva. Quando Ricardo entrou no quarto minutos depois, encontrou apenas a janela aberta e o quarto vazio. Ricardo correu para fora da mansão e entrou no carro sem pensar. Procurou por ruas, praças e avenidas, até voltar ao lugar onde tudo começou. A chuva fina caía outra vez quando ele viu Lúcia sentada sob a mesma marquise, abraçada à mochila. Ricardo se aproximou devagar. Eu procurei você pela cidade inteira. Lúcia não o encarou. Seu mundo é grande demais para mim. Ele se ajoelhou diante dela. Meu mundo era vazio antes de você entrar nele. Lúcia ergueu os olhos emocionada. Ricardo respirou fundo. Eu não queria amar ninguém de novo, porque achava que estaria traindo minha família. Mas entendi uma coisa. Eles me ensinaram a amar, não a viver preso à dor. O silêncio entre os dois foi quebrado apenas pela chuva. Eu não preciso de alguém para substituir o que perdi. Preciso de alguém para caminhar comigo daqui para frente. Lúcia deixou as lágrimas caírem sem esconder. Ricardo abriu o casaco e a envolveu num abraço apertado. Dessa vez, ela não recuou. Sem pressa, os dois se beijaram enquanto a chuva lavava o passado. Meses depois, a mansão estava diferente. Havia risos, música na cozinha e flores por toda parte. Lúcia coordenava um projeto criado por Ricardo para acolher mulheres em situação de rua. Na entrada da casa, ele a abraçou por trás e perguntou: ainda canta quando a vida pesa? Ela sorriu. Agora canto para agradecer. E juntos finalmente seguiram em paz. O tempo passou trazendo leveza para os dois. Ricardo voltou a sorrir sem culpa, e Lúcia descobriu que merecia ser feliz sem pedir licença para ninguém. Meses depois, em um jardim iluminado da própria mansão, Ricardo preparou uma surpresa simples e cheia de significado. No mesmo horário em que a chuva caía na noite em que se conheceram, ele segurou as mãos dela e perguntou: quer dividir a vida comigo daqui para frente? Lúcia chorou, riu ao mesmo tempo e respondeu sim, antes que ele terminasse a frase. O casamento foi elegante, mas acolhedor,
cercado de pessoas que aprenderam a admirar a força dos dois. Dona Helena entrou emocionada como madrinha, e até os funcionários da casa comemoraram como família. Alguns anos depois, a mansão já não lembrava em nada aquele lugar silencioso. Havia brinquedos espalhados pela sala, desenhos na geladeira e passos correndo pelos corredores. Ricardo e Lúcia construíram a família que a vida lhes permitiu recomeçar, sem apagar o passado, mas transformando a dor em amor. E sempre que a chuva caía, os dois se olhavam com carinho, lembrando que tudo começou por causa de uma canção na noite mais difícil de suas vidas. Agora me conta aqui nos comentários, o que você achou dessa história? Você gosta mais de romances na fazenda ou histórias na cidade como essa? Comenta bastante, porque sua opinião ajuda muito o canal e eu adoro ler cada comentário. Se você gostou, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com alguém que ama histórias emocionantes. Até a próxima!